Capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais para ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu está sobre a terra. O que vocês entendem por esse capítulo 5 aqui? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais para ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra. Eu vou dar minha opinião sobre essa pequena passagem. Às vezes a gente se esquece que a gente é humano, né? E se esquece que na nossa vida a gente vai passar por vários problemas, por várias dificuldades, por várias tribulações. E aí o que acontece? A gente começa a falar coisas que a gente nunca vai conseguir cumprir. Tá entendendo? A gente começa a prometer promessas essas que nunca vão para frente. A gente começa a pensar coisas que também não vai para frente, por quê? Porque o mundo, pessoal, o mundo que a gente vive, ele está sempre nos sufocando. Então, quando Salomão fala assim, ó, guarda tua boca diante de Deus, ele está falando para nós termos cuidado com os nossos juramentos. Ele está falando para a gente ter cuidado com o que sai da nossa boca. A gente viu exemplo na Bíblia de Ananias e Safira, que prometeram para Pedro algo que não estavam dispostos a cumprir. E a gente vive num mundo hoje, né, onde várias pessoas ficam prometendo coisas e não estão aptas a cumprir. Por quê? Porque a situação muda, tá entendendo? No momento você acha que você vai conseguir fazer aquilo que você tanto diz, né? E em outro momento você se vê totalmente perdido, em um outro dia, em um outro tempo, com outros problemas. Tá entendendo? E é por isso que ele está falando, ó, Deus está no céu. Então com Deus não pode acontecer nada dessas coisas. Deus é todo poderoso, Deus não está trancado nos problemas que nós humanos estamos trancados. Deus não está atribulado igual nós estamos atribulados. Deus não está vivendo numa terra que jaz no maligno, onde todo tempo Satanás está tentando nos convencer a desagradar a Deus. E é por isso que a palavra de Deus fala para a gente ter cuidado com o que a gente vai falar. Por quê? Porque você fala hoje, mas amanhã você está totalmente diferente. Você faz uma promessa hoje, mas amanhã você é outra pessoa. Porque cada dia traz o seu mal. Tá entendendo? Pessoal, eu vi o comentário desse rapaz. Por favor, ignorem. Vocês sempre falam pra mim, ignora os haters, mas vocês não conseguem ignorar, entendeu? Então, assim, ignorem essas pessoas, finjam que elas não existem na live. É muito simples, tá bom? Então, aqui, ó. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Da muita ocupação vêm os sonhos. A gente vive hoje num mundo em que as pessoas ficam falando, enchendo outras pessoas, né, com aqueles discursos. Às vezes até um homem, para agarrar uma mulher, enche o ouvido dela de promessas infindáveis. Às vezes amigos nossos tentam nos convencer a fazer alguma coisa, enche nossos ouvidos de palavras que nunca acabam. E do muito falar vem os sonhos, a imaginação. Salomão ele está tentando nos preservar desse tipo de coisa. Cuidado com os faladores demais. Cuidado com aquelas pessoas que ficam prometendo muita coisa. E ele também nos aconselha a não ser esse tipo de gente. Por quê? Porque tem muitas pessoas
que falam uma coisa, mas na hora não querem cumprir. Ou pior, se tiver que cumprir, é pior ainda. Ou vocês não lembram do caso de Jefté, que está na Bíblia. Jefté estava indo para a guerra já estava entregue na mão dele. Não tinha necessidade de Jefté fazer nenhuma promessa. Mas Jefté prometeu que a primeira pessoa que se encontrasse com ele, quando ele voltasse daquela guerra, se ele fosse vitorioso, ele sacrificaria a Deus. Quem foi que foi se encontrar com Jefté? A sua filha. E ele rasga suas vestes, por quê? Porque ele achou que era um servo. Ele achou que era um criado que iria se encontrar com ele quando ele voltasse da guerra. Ele achou que seria qualquer pessoa, mas quem que se encontra com ele? Sua filha. Tá entendendo? Então não faça promessas que vocês não estão dispostos a cumprir. Não apressem sua boca diante de Deus a fazer juramento. Ai, Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer tal. Senhor, se eu... Entendeu? Senhor, se eu conseguir isso, eu vou... Não, Deus não quer esse tipo de coisa. Porque hoje você precisa e você promete. Mas quando você conseguir, se você conseguir, você pode não estar disposto a cumprir. Por que você pode não estar disposto a cumprir? Porque o tempo muda. As pessoas mudam. As pessoas crescem os olhos. Elas ficam ambiciosas. Deus conhece a natureza humana. As pessoas se sentem tentadas a não fazer aquilo que tanto prometeram. Então, se é para você pecar contra Deus, fazendo promessa, usando o nome dele, ou usando seus filhos, ou usando qualquer coisa, melhor é que você não prometa nada. E o que vier é lucro, tá entendendo? O que vier para você é lucro, o que vier para você é bom, o que vier para você é agradável. Mas não precisa sair por aí fazendo promessas, porque cada dia traz seu mal. Quando Salomão fala Deus está no céu e você está na terra, Salomão está falando justamente essa diferença. Olha, você está na terra. Sacou? Você está na terra. Então, pessoal, estar na terra é algo muito sério. Todos os dias a gente é tentado. Todos os dias a gente é provado. Todos os dias a gente é acusado. E Deus está nos céus. Tudo que acontece aos seres humanos não acontece a Deus. Cada dia é diferente. Hoje eu posso estar num estado de espírito e amanhã eu posso estar em outro estado de espírito. Hoje eu posso falar que nada me desvia de Deus e amanhã eu já posso estar mais penso na corda bamba. E é por isso que Salomão fala, ó, guarda tua boca. Fica com cuidado. Tá entendendo? Qual a diferença de voto para promessa? Brother, eu acho que existe uma similaridade. Né? Existe uma similaridade muito grande aí, né? Entre voto e promessa. As coisas são bem parecidas. Tanto o voto quanto a promessa. O voto é uma promessa, né? E a promessa é um voto. Entendeu? Mas se eu tiver errado, claro, vai aparecer alguém explicando. Não é lícito ao homem ter cabelo grande. Souza Juliano. Ok, Souza, então eu vou te fazer um pedido. Arranque a imagem de Jesus Cristo de todas as igrejas que ele estiver pendurado agora. Tá? E outra coisa. No seu pensamento, Sansão foi para o céu ou para o inferno? Vamos continuar. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas que mais falam são as que menos faz, né? As pessoas que mais dizem são as que menos conseguem algo. Vou silenciar esse cara chato aqui. É desonra ter cabelo crescido. 1 Coríntios 11:14. Agora chegou os fariseus na live, né? Os que sabem tudo sobre Deus. Vocês estão vivendo sobre... Corte o cabelo. Corto não, brother. Tá bom? Você nunca ouviu falar de voto nazireu? Dê uma pesquisada. É desonra ter cabelo crescido, né? É desonra ter barba também.
Então vamos lá continuar. E aqui fala, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quem nunca conheceu um amigo que chega e fala, eu vou passar para tal concurso, eu vou fazer tal coisa, né? Eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo. Quantas e quantas pessoas a gente não conheceu na vida da gente que tinham sonhos mais importantes do que os nossos? Quantas e quantas pessoas a gente não conheceu na vida da gente que tinha mais expectativas do que nós? Mas são pessoas que têm sonhos falsos. Tá entendendo? Porque as pessoas tolas, pessoal, elas te enchem com palavras para mostrar que são mais importantes que você. Se você fala que quer ter uma casa, uma pessoa tola quer ter uma mansão. Se você fala que quer ter uma moto, ela quer ter um carro. Entendeu? Tudo que uma pessoa quer ter, uma pessoa tola quer ter mais. E até na desgraça, uma pessoa tola compete. Se você está sofrendo, ela sofre mais. Se você está precisando de um abraço, ela está precisando de mais coisa do que você. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. É por isso que eu falo, nunca se abra para as pessoas que não podem te ajudar. Eu tenho um amigo meu que ele passou para a Marinha, fuzileiro naval. Ninguém nunca soube que ele estava estudando. E eu tenho outro conhecido que dizia que estava estudando todo dia para ser PM e nunca passou em prova alguma. Ele nunca nem terminou o ensino fundamental. Tá entendendo? E o que Salomão tá falando aqui é pra gente não prestar atenção nesse palavreado. Nessas pessoas que ficam tentando seduzir ou querer ser mais importante com as palavras. Pessoas essas que chegam e ficam falando e falando e falando e falando. Apenas para se destacar. Apenas para ganhar sua atenção no meio. Pessoas que têm os sonhos melhores que os seus. A vida dessas pessoas é melhor que as suas. Tá entendendo? Os objetivos delas são mais importantes que seus objetivos. É com relação a essas pessoas que a gente tem que ter cuidado. Olha só, pessoal, eu falo pra vocês não dar atenção pra hater, vocês dão. Aí vocês ficam debatendo temas que já foram esquecidos há muito tempo, tá entendendo? No tempo de Paulo, ficava debatendo acerca da porcaria da circuncisão na carne, sacou? Inclusive eu sou circuncidado na carne. E agora aqui na live a gente tá falando sobre Eclesiastes e vem um cara falar de cabelo. O que cabelo tem a ver? Sacou? Então se eu estiver pecando, me deixa pecar, eu vou pro inferno por causa do cabelo grande. Vai estar lá eu, ó. Romário, você fez bem, você foi um cara legal, gentil. Você pregou e salvou milhares de almas, mas só porque você tinha um cabelo grande, eu, Jesus, vou te jogar no fogo do inferno. Tá ok? E aí vocês estão dando atenção pra esse tipo de gente. Sacou? E esse tipo de gente aí não tá nem aí pro evangelho. Eles não querem que você preste atenção. Porque o assunto aqui não é cabelo. Entendeu? E eu não tô dando ouvido, mas vocês ficam dando ouvido, aí fica tirando foco. Então aqui, o livro é de Eclesiastes. Façam perguntas sobre Eclesiastes. Sobre o que tá na Bíblia. Agora, se ficar prestando atenção que minha camisa tá rasgada, ou que meu cabelo é grande, ou que isso ou que aquilo, isso aí, pessoal, é só para desviar vocês do foco. Satanás fala verdades? Fala, mas são verdades que só induzem a pessoa ao erro. Sacou? Qual o propósito de alguém querer levantar um debate aqui acerca de cabelo, numa live que eu tô falando sobre Eclesiastes? Nenhum. Só tirar quem tá querendo prestar atenção na palavra do foco. E tá conseguindo. Sacou? Então, assim, esses debates que ficam querendo levantar acerca de Corinto e tudo mais, isso aí eu já sei, eu falei sobre isso um dia desse, eu tava lendo sobre as cartas de Paulo também, algumas das cartas de Paulo. Eu tava explicando para as pessoas. Inclusive citei coisas que eu não concordo, que na época é o que Paulo tá falando para aquele povo. Eu não considero tudo como um mandamento. Sacou?
E aí eu consigo ignorar essas pessoas, mas você não consegue, aí fica difícil. Esses sabichões, esses intelectuais, essas pessoas que sabem tudo sobre Deus, o que Deus quer, o que Deus não quer, né? A mesma pessoa que fala sobre cabelo tá usando barba longa. Se voltar um pouco no passado, era também abominável ao homem ter. Era até abominável cortar o cabelo na cultura judaica. Aí eles ficam arredondando para ficar atacando a pessoa em alguma coisa. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Uma coisa interessante aqui que a gente pode fazer alusão também com essa passagem é: não diga diante do anjo que foi um erro. Entendeu? Então Salomão está falando que a gente tem consciência das nossas ações. E tem muitas pessoas que fazem promessas direto para Deus. E Salomão fala: melhor é que não faça promessa do que fazer e não cumpre. Jesus mais tarde vem e fala: melhor é que você não faça promessa de jeito nenhum. Porque se tu for jurar pelo teu pé, o teu pé não é teu. Se tu for jurar pelos teus filhos também, foi Deus que te deu. Se tu for jurar pela tua casa, foi construção da tua mão e tu foi construção de Deus. Se tu for jurar pela terra, a terra é o escabelo dos pés de Deus. Se tu for jurar pelos céus, o céu é o lugar onde Deus habita. Então Jesus já traz para nós um novo ensinamento. Um ensinamento mais importante que esse ensinamento de Salomão. Mas Salomão já tenta abrir nossos olhos. Olha, melhor é que não jures do que jures e não cumpra. Por que razão tu iria dizer diante do anjo do Senhor que foi um erro? E a gente volta um pouco na Bíblia e vê a história de Balaão. Entendeu? História de Balaão. Balaão, ele faz uma coisa que não agrada a Deus. Deus fala para Balaão: Balaão não vai com Balaque. E Balaão insiste e desce com Balaque. Balaão insiste tanto que Deus fala: vai. É igual a mulher, né? Quando fala: amor, posso sair com meus amigos? Vai, pode ir, vai. Só que aquele vai, tipo, não vai. Então, assim, Deus, ele não impede a gente de fazer o desejo do nosso coração, as nossas vontades. E a vontade de Balaão era descer com Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Tá entendendo? Só que no meio do caminho apareceu o anjo do Senhor e se colocou de frente dele. Porque o que ele fez foi mal aos olhos de Deus. É tão tal que uma jumenta abre os olhos. E isso é uma coisa muito interessante, porque o profeta Balaão, ele orava de olhos abertos. Hoje em dia também se levanta debates acerca de oração. A maneira correta de se orar é orar em pé, orar de joelho, orar deitado, orar com os olhos fechados ou orar com os olhos abertos. Eu falo para vocês que isso não tem nada a ver. Igrejas querendo se destacar porque dobram seus joelhos todo mundo. Sendo que próprio Cristo mostrou uma parábola em que um publicano ora em pé batendo no peito. Ele não fala nada, ele só diz: perdoa-me que eu sou pecador. Entendeu? E aqui está um homem que via Deus diretamente, Balaão. Mas ele ficou tão cego pela ganância, pelo dinheiro, que o que foi que aconteceu? Os seus olhos espirituais não conseguiram enxergar um anjo que vinha na sua direção. E no meio do caminho, a sua jumenta começou a se desviar do caminho que passava pelo anjo. De maneira que Balaão começou a espancar a jumenta. E Deus faz com que a jumenta abra a boca e diga: por que tu tá me batendo? E Balaão fala: porque você está me irritando. E ela fala: alguma vez eu já te fiz isso? E Balaão fala que não. E aí os olhos espirituais dele se abrem, porque a jumenta viu o anjo e Balaão não viu. Isso é uma comparação muito interessante, por quê, pessoal?
Porque às vezes nós estamos tão cego, mas tão cego, que nós colocamos na mesma posição de Balaão. As coisas ficam acontecendo na nossa vida para nos impedir de se encontrar com a morte e a gente insiste em se encontrar com ela. Entendeu? Às vezes você quer porque quer viajar para um lugar, a sua moto quebra. Aí você muda para o carro quebra. Aí você vai tentar ir de avião, o avião atrasa, dá um problema nas vias aéreas e você não consegue ir. Mas mesmo assim você insiste em querer pegar carona no meio da rua. Por quê? Porque às vezes a gente fica cego, a gente não percebe que tem coisa acontecendo na nossa vida para nos impedir de se precipitar em algo pior. A jumenta desviando do caminho para que Balaão não morresse. Só que Balaão fez uma coisa importante. Quando ele viu o anjo de Deus, ele se ajoelha no chão. Mas por que motivo ele ia falar? Por que tu tá vindo querer me matar? E é isso que Salomão tá falando. Não podemos fingir que somos inocentes quando nós temos consciência dos nossos próprios pecados diante de Deus. Se você promete algo para Deus, cumpra. Porque você não vai conseguir se justificar perante o anjo do Senhor. Balaão não conseguiria se justificar perante o anjo do Senhor, porque ele sabia exatamente o que ele tinha feito. Ele sabia que a motivação para ele estar se encontrando com Balaque não era de fazer o bem, e sim o mal em prol do benefício capital. Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei serve do campo. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Uma observação que Salomão faz no tempo dele. Existem muitas pessoas que são muito ricas e não dormem bem, porque estão preocupadas se o gerente está roubando, se a empresa está quebrando, se fez um investimento errado, se enche de preocupação e demite funcionário, contrata funcionário, tira gerente, põe gerente, e tem que administrar tudo aquilo, mesmo colocando pessoas para administrar, para ajudar, e as pessoas às vezes são pessoas corruptas, que puxam um pouco da renda do patrão, e aí o cara de noite começa a ver uma porcentagem da empresa sumindo. Ô, pastor Lucas Oficial, obrigado. E as pessoas começam a ficar agoniadas com aquilo, e aquilo começa a causar ansiedade, e começa a causar depressão, e o sono foge. O sono foge. Quanto mais preocupado você fica, menos sono você tem. Tá entendendo? Eu lembro de uma pequena coisinha que eu comprei da China esses dias, e demorou quase 50 dias para chegar. Eu comprei um cubo de Rubik para ficar resolvendo, porque eu estava ansioso. E as pessoas que se enchem de preocupação, elas ficam ansiosas. E a ansiedade não permite que as pessoas durmam bem ou que fazem qualquer outra coisa, não. E aqui Salomão está falando que é melhor o sono do pobre, do trabalhador, quer coma muito ou quer coma pouco, né? Claro que nem todos os ricos passam por isso aqui, por essa palavra que Salomão está falando. Mas uma grande maioria, sim. Uma grande maioria não consegue dormir bem toda noite. Uma grande maioria está sempre preocupado com os seus ganhos, com suas perdas, com o funcionário, com o roubo, com isso, com aquilo. Aí compra cerca elétrica, põe em volta da casa porque tem muito dinheiro. Aí compra câmera para filmar caso alguém tente roubar na rua. Aí começa a blindar os carros para ninguém tentar matar enquanto a pessoa está indo no caminho. Aí começa a colocar os filhos também em escolas super protegidas para ninguém sequestrar, para não ter que pagar fiança. Entendeu? Então, assim, é disso que Salomão está falando. São essas preocupações que a riqueza traz.
Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer mar aventura. E havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidade, que infalivelmente, como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e ficar feliz, cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quando Salomão fala isso, Salomão fala um pouco sobre a avareza. Eu percebo aqui que Salomão está falando um pouco sobre a avareza. Existem pessoas que trabalham, mas não gastam com nada. Trabalham para deixar para outra pessoa que vai vir depois. Não sabe nem como é que vai ser o seu filho. Às vezes são pais que educam os filhos a serem mimados e nunca correm atrás de nada. Não tem força para correr atrás de seus objetivos. Eu vejo pessoas aí que herdam fazendas e ficam pisando em pessoas que trabalham de ajudante de pedreiro. Eu vejo pessoas aí que ocupam cargos políticos porque seu pai é político e se acham melhores que outras pessoas, entendeu? Então, assim, tem muitos pais transformando seus filhos em pessoas ruins porque não ensinaram para os seus filhos o proveito do esforço e de correr atrás daquilo. Salomão está falando também sobre a avareza. Pessoas que trabalham para nada, como se estivessem correndo atrás do vento. Tem pessoas que vê a mulher morrendo de fome, mas não compra nada. Tem pessoas que vê os filhos morrendo de fome, mas também não compra nada. Que apenas gasta e nunca faz nada com isso. Não se diverte, não aproveita. E aí Salomão está falando que tem que usufruir do seu trabalho. O trabalhador ele é digno do seu salário, mas ele também tem que usufruir. Ele tem que se divertir também. Ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que se alegrar. Se for necessário fazer uma viagem, se tiver condição de fazer uma viagem, faz. Tem muitas pessoas ricas que poderiam estar rodando o mundo todinho, mas ficam paradas no mesmo lugar que nasceram e lá mesmo morrem. Infeliz, porque não conseguem se afastar do seu lucro. Não conseguem colocar ninguém no seu lugar por medo de furto. Elas ficam refém do dinheiro, elas ficam escravas do seu próprio bem. Tá entendendo? Tem uma tia que faz isso, irmão. Ganha e não gasta nem com comida direito. Pois é, né, brother? Isso aí é super complicado. Então é disso que Salomão tá falando, né? O que eu já vi muito também, pessoal. O que eu já vi muito também foram pessoas que. O que eu já vi muito também foram filhos que herdaram herança dos pais e agem como uns verdadeiros. Nossa, parece que não é nem humano, né? É incrível, cara. Como você vê pessoas às vezes que não tem nenhum estudo, não tem nada, e assim é levantado por uma posição importante e começa a se achar melhor que todo mundo. Isso também tem muito no mundo, tá entendendo? Filhos de político que ocupam cargos políticos é o que mais tem no Brasil, que não são preparados para aquela profissão, não estudaram, pessoas melhores que eles não tiveram a oportunidade, né, de ser colocado ali. E aí o cara tá ocupando aquele cargo e às vezes ele não reconhece que não foi por esforço, que não foi porque ele quis, que não foi porque ele conseguiu, que foi porque outra pessoa colocou ele lá. Existe muito isso no Brasil, né? Filhos de dono de empresa sendo colocado como gerentes e às vezes fica o dia todinho só jogando no celular ou jogando LOL ou concentrado em outras coisas e acabam se tornando o motivo da falência dos pais, porque não estão preparados para aquele cargo, para aquela posição, entendeu? E Salomão está falando isso para nós, tipo, ó, cuidado com o que você está fazendo com o suor do seu trabalho, entendeu? Porque a sua vida é sua vida.
E a vida daqueles que vêm depois de você é a vida dos que vêm depois de você. Eu conheci homens que construíram império comendo ovos. Terminaram sua vida num asilo, enquanto seus filhos pegaram toda aquela grana que foi conseguida e juntada com muito esforço e muita avareza e começaram a gastar com coisas que não tinham sentido. Vou começar a criticar você para ver se me responde alguma coisa. Ô, brother, eu tô concentrado aqui, né? Pessoal, também é demais, né? Vocês querem que eu fique respondendo o tempo todo as coisas enquanto eu tô explicando também a palavra. Aí não dá. Entendeu? Então, assim, não é errado não deixar. Não é errado querer deixar algo para a geração posterior. Não é errado. Só que a gente vê também uma geração mimada, né? De pessoas que não estão preparadas para nada. E ainda ficam pisando em outras pessoas. Cara, eu já vi muito isso. Uma vez quando eu tava num bar, tempo que eu ia para bares, né? Uns 2, 3 anos atrás, um cara começou a querer me humilhar pela minha condição financeira. Tá entendendo? Tipo, querendo me humilhar pela minha condição financeira. E expondo mesmo ali de maneira ridícula a posição dele, quanto ele era importante. E eu fiquei calado na minha, né? Mas o rapaz era herdeiro de uma escolinha particular, tá entendendo? Os pais deles ainda nem era morto. Ele ocupava uma posição lá que foi dada pelo pai e todo o dinheiro que ele tinha, o pai dele que dava pra ele. Sacou? Enquanto isso eu tava capinando no quintal, eu tava trabalhando de ajudante de pedreiro, eu tava me virando como eu podia. E assim, aos olhos dele, tudo que ele tinha era merecimento. Como se tivesse sido esforço da mão dele, do suor dele, do trabalho dele. É por isso que Salomão fala, ó, quem é que me garante que o que vem depois de mim vai ser sábio ou tolo? Sacou? Então tem muitos filhos aí sábios que pegam a fortuna dos seus pais e conseguem multiplicar e fazer mais fortuna ainda. Quando a gente se livra da morte em um acidente, foi Deus quem salvou a gente em todas as vezes? Então, Fábio, é dessa vez que eu vejo, dessa maneira que eu vejo, né? É dessa maneira que eu vejo. E assim, isso é uma coisa muito feia, tá entendendo? Eu não sou contra heranças e herdeiros, pelo contrário, de maneira alguma, né? Mas a pessoa tem que ter uma consciência, pô. A pessoa que recebe uma herança, que recebe algo do pai, de mão beijada, ela tem que ter consciência. Entenda só, nem todo mundo é herdeiro. No Brasil, o que mais tem são filhos bastardos. Mães que engravidam aí, o peão some e elas têm que criar só. Filhos que crescem sendo criados por madrasta e padrasta, né? Pessoas que crescem sendo criadas pelos avós, entendeu? E aí, às vezes, você vai ver na casa do avô, tem bem umas 20 pessoas sendo criadas junto. Não existe herdeiro ali, não existe herança, entendeu? O que a gente tem que entender é que nem todo mundo tem a vida que você teve. Se a sua vida é boa, ok. Se você teve a oportunidade de receber herança de alguém, bom também. Mas isso não é motivo para você querer passar por cima de ninguém como se fosse um merecimento seu, porque não é seu merecimento. Nunca foi. Tá entendendo? Então a primeira coisa que você tem que reconhecer é: eu ganhei isso de graça. O Elon Musk, por exemplo, é o homem mais rico do mundo. Ele fala que saiu do zero. Mentira, cara. Os pais do Elon Musk eram donos de minas de diamante. Sacou? E tem muitos outros ricos aqui no Brasil que ficam com esse discurso de eu subi na vida assim. E se você for ver o passado desses caras, às vezes eram judeus que foram ajudados pela sociedade judaica, às vezes eram maçons, né? Que receberam suas porções e foram levantados no meio da sociedade. E o discurso dos caras é que eu consegui, todo mundo consegue. E nesse discurso, a intenção desse discurso é rebaixar as pessoas que não têm. É só essa a intenção. Eu tenho e você não tem. Eu consegui. E quando você vai atrás, não foi desse jeito. A pessoa já nasceu com a bunda apontada para a lua.
Entendeu? Pessoal, isso aqui não é um discurso de inveja, nem nada, né? Mas só que você tem que aprender a respeitar as pessoas ao seu redor e entender que cada ser humano é diferente. A minha professora foi me criticar porque esses dias, minha professora é bem narcisista, né? Ela entra na sala e ela fala assim: gente, vocês já foram para Miami esse mês, né? Então imagina só, nós, alunos de uma faculdade federal pública, que temos mal condição de pagar o ônibus para ir para a faculdade todos os dias, Miami. Então tá na cara que é um deboche da mulher, ela tá querendo rir da nossa cara. Provavelmente ela chega em casa e ela se abre, né? E aí uma vez ela falou assim: ai, mas tu saiu da tua casa com essa idade? Ai, com essa idade eu já tinha tudo. Eu falei: professora, mas nem todo mundo tem a mesma vida, entendeu? A senhora nasceu aonde? Ah, eu morava no apartamento tal, 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 na zona tal. Pô, professora, não tem como comparar, não é verdade? Entendeu? Então é justamente isso que Salomão fala. Salomão fala sobre trabalho e esforço. Tem muitos pais trabalhando para que seus filhos vivam uma vida boa. E enquanto isso, esses mesmos pais vivem uma vida infeliz, né? Tem pessoas vivendo exclusivamente para outras pessoas e não estão usufruindo nada da criação. E Salomão está falando que isso é vaidade e correr atrás do vento. Se você vir e você trabalhar igual um condenado e você não aproveitar nem um pouco o suor do seu trabalho, pelo contrário, ficar se trancando em avareza ou ficar aguardando tudo para o que vem depois de você, você passou pela terra em vão. Ah, mas a minha esperança é no mundo após outro. Sim, a minha esperança também é, né? A minha esperança também é. Mas só que enquanto isso eu vou viver. Eu vou usufruir. Entendeu? Essa criação que Deus fez. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Também isto é o mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor. Salomão está falando: ó, você não vai levar nada, velho. Tudo que você conseguiu na terra, tudo que você construiu, você não vai levar nada. Um dos homens mais poderosos do mundo foi Alexandre o Grande. Ele conquistou várias regiões. Os maiores impérios foi dividido do Império de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande entrou dentro do túmulo de mãos vazias. Há uma lenda que fala que ele mandou arrancar as mãos e colocar em cima do seu caixão, que era para representar justamente isso. Eu vim de mãos vazias e de mãos vazias eu vou voltar. E aí Salomão está fazendo essa pergunta para nós. Você não vai levar nada quando morrer. Então você está vivendo para quê? Para que você está se esforçando tanto? Para que você está trabalhando tanto? Para que você está correndo tanto atrás das coisas? Entendeu? Tem muitas pessoas que deixam heranças grandiosas para filhos que não aprenderam nada da vida. E em vez de dar algum ensinamento ou alguma tranquilidade, como o pai que falece pensa que vai dar aos seus filhos, causa confusão, briga e morte, né? É o que a gente mais vê. Não é verdade? Tem heranças aí que, em vez de ser um repouso, em vez de ser uma tranquilidade para as gerações posteriores, vira a causa das desgraças. Então, assim, não que seja errado deixar algo para quem vem depois de você, mas é necessário ensinar a ter consciência que aquilo ali foi um grande esforço, que aquilo ali foi um grande peso, que aquilo ali foi suor, que foi lágrima, que aquilo ali foi muito esforço. E o mais importante também é usufruir um pouco de tudo que você produz. Imagina só, né? Imagina só se o trabalhador na terra nunca comesse da terra. Imagina se o assalariado nunca gozasse um pouco a felicidade do seu salário. Imagina pessoas que trabalham em vão, trabalham para nada, porque são escravos, mas nunca usufruem. Porque Salomão fala que tudo é vão, tudo é correr atrás do vento. Mas ele vê que o único propósito da vida humana é usufruir do seu trabalho. Tá entendendo? Seja viajando para algum lugar, ou seja comendo bem, né?
que a gente não tem que viver só para deixar para as outras pessoas que vêm depois de nós, não. E as outras pessoas que vieram antes, deixaram o que para nós? Não é verdade? Você não tem obrigação de ter que fazer tudo para as outras pessoas. Você pode deixar as outras pessoas com algo, mas você também tem que viver sua vida. E mais importante do que deixar algo para alguém quando morrer é mostrar para as pessoas o esforço que foi ter conseguido aquilo. Porque tem muitas pessoas que não participam da guerra, mas querem repartir os espólios. E isso também não é certo. Tá entendendo? Porque quem tem uma maior luta tem maior recompensa. E tem muitos filhos que não estão nem aí para os pais, para o que os pais estão fazendo, o trabalho dos pais. Nunca se focaram nem na empresa. Mas mesmo assim o pai vai deixar tudo aquilo para o seu filho. E quando deixar uma empresa que às vezes foi passado de pai para filho em várias gerações, quando chega na mão daquele pivete mal amado, que não sabe valorizar nada, ele vai vender e gastar com os amigos. É por isso que Salomão fala, eu não sei se o que vem depois de mim é um tolo ou um sábio. E eu posso afirmar para vocês, era um tolo. Porque o filho de Salomão foi mais um tolo no mundo. E mostrar também que o dinheiro, ele não é o senhor de ninguém, né? Como a irmã colocou aqui, ó, já tem tantos filhos matando o pai por herança. Pois é, tem que mostrar também que o dinheiro não é o dono, que o dinheiro é o escravo, é o servo. O dinheiro não pode ser seu patrão. Para que não aconteça também isso, de filhos matar pais por herança. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e se alegrar, cada um do bem do seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazendas, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. É lícito se alegrar com os bens que Deus lhe deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazendas e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os seus dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele, porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não se alegrasse do bem, não vão todos para um mesmo lugar? Então Salomão está falando sobre essa passagem terrena pela terra. Pessoal, vale lembrar que Salomão não tinha conhecimento da ressurreição. Ou pelo menos assim nós vemos pelo livro de Eclesiastes. Vale lembrar... Ô Mário, parece que você está dizendo para mim essas coisas. Será, irmão? Eu não conheço sua vida, não. Mas, enfim. Vale lembrar aqui que Salomão não tem consciência da ressurreição como nós temos hoje. Porque Jesus Cristo, ele foi nos apresentado superando todos os outros que foram nos apresentados. Tá entendendo? Então, nada do que Salomão fala aqui eu vou tomar como lei para minha vida. Isso são conselhos. Conselhos, entendeu? Então Salomão está falando, de que adianta você trabalhar igual um condenado e você não usufruir do suor do seu trabalho? Não é verdade? Qual o proveito tem deixar tudo para quem vem depois de você, sendo que foi você que conseguiu todas essas coisas? Tá entendendo? Você nem sabe se essa pessoa vai ser louca ou se vai ser sábia. Você nem sabe se o seu filho vai valorizar o esforço da sua mão. Porque quando tudo é dado de mão beijada, as pessoas não valorizam, pessoal. É a mesma coisa que você andar na rua e achar 50 reais. Você vai fazer o quê? Né? Você vai gastar... Agora você passa o dia todo no sol trabalhando para ganhar aqueles 50 reais.
Até quando você for comprar a primeira coca, você vai pensar. Mas todo mundo deixa para os filhos. Então, vida pregresa, não é errado deixar nada para os filhos. Eu não estou falando que é errado deixar nada. Nem Salomão está falando isso. A gente está falando sobre o valor do esforço, o valor do trabalho, o valor do suor, entendeu? Não é errado deixar nada para gerações posteriores, as gerações que vêm depois de você. Mas não ensinar para essas gerações o valor que foi conseguir essas coisas é errado. Porque você prepara pessoas que não têm consciência do esforço que foi ter aquilo. São pessoas que vão desprezar aquilo que você conseguiu, né? E muitas das vezes vão tratar as pessoas de maneira ruim, porque elas não viram o sacrifício que foi conseguir todas essas coisas. Entendeu? Tem muitos filhos de fazendeiro que tratam pessoas como lixo, mesmo os fazendeiros que morreram, deixando a fazenda para seus filhos, não tratando. Por quê? Porque elas não têm consciência. Imagina só alguém que ganha 20 mil reais por dia, 30 mil, 50 mil, olhando para alguém que ganha 50 reais. E imagina alguém não tendo consciência de como foi chegar naquela posição de estar ganhando 50 mil por dia. Porque quem trabalhou para chegar naquela posição foi o seu pai. E o seu pai não lhe ensinou todo o caminho que teve que trilhar até chegar naquela posição. Uma pessoa vai olhar para essa pessoa que ganha 50 reais e vai se desfazer, vai desmerecer, vai humilhar, porque ela vai achar que é a dona do mundo, porque jamais ela teve que estar naquela posição. Ela não teve que se esforçar, ela não viu aquilo. Entendeu? Então não é errado deixar nada para a geração posterior. Mas se você não ensinar para a geração que está vindo o esforço que foi conseguir aquilo, você vai estar preparando uma geração de tolos. Uma geração de mimados. Uma geração de pessoas com síndrome de Deus. Né? E o pior, essas pessoas vão achar que foi esforço delas, sacrifício das suas mãos, suor do seu trabalho. O que é pior do que isso? Nada. Porque se alguém não trabalhou, pode participar no ganho do trabalho. Pode. Entendeu? Mas se a pessoa não ter consciência do trabalho que deu chegar naquilo, ela vai ser uma pessoa totalmente despreparada, egoísta, narcisista e pior, iludida, né? Que vai começar a pensar que tudo que tem foi esforço da sua mão, quando na verdade não foi. Na verdade é herança. Então isso não tem nada a ver com deixar ou não, e sim com caráter. Sim, com certeza, com caráter também, né? Essa é a preocupação de Salomão. A preocupação de Salomão não é deixar para quem vem depois dele, mas o caráter de quem vem depois. Só que o caráter é construído. O caráter é construído pelas pessoas que estão na posição de ensinar. Entendeu? E também de usufruir um pouco do seu próprio esforço. Salomão tá falando isso. Salomão tá falando, ó, tô trabalhando igual um condenado. É o que Salomão tá falando, pessoal. Eu não concordo com tudo que Salomão fala, porque eu não concordo que Salomão trabalhe igual um condenado. Tá entendendo? Quando Salomão fala assim, olha, tô trabalhando igual um condenado, eu acredito? Eu não acredito. Aí, como assim, cara? Você tá falando uma coisa que tá indo contra a Bíblia. Não. O que Salomão está dizendo e o que eu penso de Salomão são coisas diferentes. Quando Salomão tá falando que tá trabalhando igual um condenado, pra mim é igual Neemaia falando que fez Brasília. Eu construí Brasília. É igual eu desenhar um carro. Eu fiz um carro. Mas eu não sei nada de mecânica. Eu não sei nem como vai ser feito aquele funcionamento daquele carro. Eu só fiz o modelo. E aí eu entrego nas mãos do mecânico e eles vão... Entendeu? Então quando Salomão fala assim, eu trabalhei muito. Salomão era rei, pô. Você acha que o rei trabalhava tanto assim? Entendeu? Aí continua, né? E certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, papapá. Versículo 7 do capítulo
6. Trabalhou muito. Administrar pessoas não é fácil. Damares. Eu tenho um ponto de vista acerca de todo esse trabalho de Salomão aí, né? Mas enfim. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. E porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, o quase gasta como sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Então Salomão está falando aqui o seguinte, olha. Todo o trabalho do homem é para sua boca. E se você for observar, não extrematizando, claro. Não extrematizando. Bom dia, Edson. Obrigado, Edson. Não extrematizando, mas se você for observar, a gente trabalha só para a boca mesmo, né? Você constrói casa para morar debaixo, para não ser morto, para ter algo e tudo mais. Compra televisão para assistir. Internet para ver live e tudo mais. Mas se você for ver bem, a única coisa que tem sentido no mundo é só comer e beber. Entendeu? Porque um carro não te dá vida, a televisão não te dá vida, a casa não te dá vida. Todas essas coisas servem para tornar a sua vida mais interessante. Entendeu? Mas a única coisa que é proveitosa para a vida humana mesmo é só se alimentar bem. A comida, ela dá para nós o sustento, né? A gente vive diariamente. Então, assim, tem pessoas que se focam demais no dinheiro para ter muitas coisas. Por que gastar o dinheiro com o que não é pão? Tem pessoas que se prendem demais, né? Tem pessoas que já têm algo, mas querem trocar. Conheço um rapaz ali que ele nunca consegue se livrar de conta, porque ele sempre está fazendo novas contas. Se ele tem um celular e aí lança um celular melhor do que o dele na loja, automaticamente ele se sente na obrigação de trocar o celular dele, que está lhe sendo útil, por um celular mais evoluído. Se ele tem um carro bom, passou um ano, logo ele tem a necessidade de trocar o carro dele por um novo carro que já está mais evoluído, mais sofisticado. Então a gente observa o seguinte: tem pessoas que gastam com coisas que não têm proveito. E é vaidade correr atrás do vento. Por quê? Porque, cara, se você tem um padrão de vida baixo e você começa a ganhar mais, por lógica, era para você estar melhor, não era? Mas não é assim que acontece. As pessoas que ganham mais, elas aumentam também o seu padrão de vida. Então elas continuam sendo refém do trabalho, do dinheiro. Por quê? Porque se elas derem uma pausa, elas morrem de fome. Então, olha só um exemplo. Tem pessoas que ganham 1.400, salário mínimo. E essas pessoas vivem mais ou menos. Claro, não dá para viver bem com salário mínimo. Vivem mais ou menos. E aí essas pessoas começam a ganhar 5 mil. Mas às vezes a pessoa conseguia viver melhor ganhando um salário mínimo do que ganhando 5 mil. Às vezes a pessoa está ganhando 5 mil e está pedindo dinheiro emprestado. Mas com salário mínimo ela não pedia. Por quê? Porque ela aumenta também o padrão de vida. E isso é vaidade. E correr atrás do vento. É um esforço que nunca leva a lugar nenhum. Um descanso que nunca vem. Tá entendendo? Então é disso que Salomão está falando. Salomão não está falando que não tem que ser rico ou que você não tem que ter dinheiro. Ele só está falando que tem coisas que são tristes, desnecessárias e correr atrás do vento. Nós vivemos na era do consumismo. As pessoas colocam na televisão propaganda de coisas que elas dizem que nós precisamos, mas nós não precisamos. Sacou? E tem muitas pessoas frustradas porque nunca conseguem viver uma vida calma
Porque estão sempre querendo mais coisas. Entendeu? Então, por exemplo, antigamente eu não tinha nada, nada mesmo. E agora eu tenho uma televisão, a Netflix, uma geladeira, uma cama, uma casinha que não é minha, eu tô lutando por uma casa ainda, mas tem. Só que tem pessoas que, por incrível que pareça, tem apartamento, tem carro, tem moto, tem jet ski, pode viajar para qualquer lugar do mundo e vive mais infeliz do que eu. Tá entendendo? Por que isso? Porque as pessoas estão sempre querendo mais, 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 mais. E às vezes as pessoas não precisam desse mais. Sacou? Tem pessoas que vivem bem com um padrão de vida de 5 mil. E tem pessoas que ganham 100 mil e não conseguem viver bem. E é isso que eu tô querendo dizer para vocês. É isso também que Salomão tá querendo falar para nós. Tem pessoas que têm 1 milhão na conta e vivem cheio de dívidas. E tem pessoas que não têm 10 centavos no bolso e não devem ninguém. Tá entendendo? Então a pergunta é: o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão correndo atrás de quê? Viver bem? Qual é esse bem? Que viver bem é esse? Que nunca é o suficiente. O padrão de vida aumenta, os produtos caros começam a aparecer na porta da casa, as pessoas trocam seu celular, compram celulares novos, trocam suas TVs, trocam tudo, as pessoas mobiliam suas casas, pagam empregado, enchem suas casas de coisa e mesmo assim nada é suficiente. Isso é vaidade e correr atrás do vento. Isso não tem proveito, não é proveitoso. Porque se você tiver todo o luxo do mundo e for infeliz, então você está vivendo muito mal. Tá entendendo? O rapaz comentou aqui, tem gente que não tem nada e tá todo endividado. Pois é, William Rodrigues. Mas a coisa mais difícil é um pobre endividado. Porque eu vou falar pra você, uma pessoa que aceita emprestar dinheiro pra quem não tem nada é no mínimo louca. Entendeu? Então, assim, tem muita gente aí que não tem condição que vive tranquilamente. E também não tem muita condição, então não se tranque em muitas coisas. Não se enche de dívida, não fica pedindo dinheiro emprestado, não fica fazendo planos grandiosos. Agora, se tem muito pobre endividado, o problema é de quem está emprestando dinheiro para esse povo, né? Porque eu vou te falar uma coisa. Se eu ver que uma pessoa não tem como me pagar, eu não empresto dinheiro. Agora, se a pessoa estiver muito, precisando muito, eu tiver condição, eu dou, né? Mas tem gente assim que eu empresto dinheiro, emprestar, mas tipo, já sei que não vai me devolver mais, então é dado. Entendeu? Mas tem pessoas que ganhavam R$ 1.000, que eu conheço, começaram a ganhar 3 mil, a esposa começa a ganhar 2 mil, as pessoas viviam super bem com R$ 1.000, mil e pouco, e as pessoas hoje não vivem bem com 5 mil. Eu conheço um cara que eu trabalhei para ele, que o padrão de vida dele num mês era R$ 50 mil. E quando eu conheci esse cara, ele andava de bicicleta com a mulher dele. E R$ 50 mil não era suficiente para ele viver um mês. Tá entendendo? Que era o meu antigo patrão. Então, assim, a pergunta é: como é que essas pessoas podem ter tanto e serem felizes? Porque estão correndo atrás de coisas fúteis, atrás do vento. Porque Salomão fala que o único proveito na vida é comer, beber e se alegrar. E tem pessoas que se enchem de conta, se enchem de dívida, compram coisa atrás de coisa e ficam sempre escravas da sua própria profissão, escravos do seu próprio ganha-pão, escravos do seu próprio dinheiro. E mesmo quando estão de férias, não conseguem viajar para nenhum lugar porque o dinheiro não sobra para nada, porque as pessoas estão devendo alguma coisa. Essas pessoas são escravas das suas próprias necessidades. Estão sempre cansadas, estão sempre com o semblante caído, estão sempre tristes, desencadeiam depressão. Por quê? Porque estão procurando a felicidade em coisas fúteis. Estão procurando a felicidade em coisas construídas pelas mãos humanas. Sacou?
Mas, claro, tem pessoas que ganham bem e se divertem muito. Esse aqui não é o exemplo para pessoas que ganham bem e sabem gastar bem seu dinheiro. Sabem que dinheiro não é um iPhone 11. Sabem que dinheiro não é uma mansão de não sei quantos milhões que um famoso morou um dia. Sabe que dinheiro não é contratar o Neymar para ir para uma festa, né? Sabem que dinheiro não é, entendeu? Tem muita gente que sabe que dinheiro não é pagar um cachê alto para um famoso dar uma visitada na sua casa uma vez na vida. Sabem que dinheiro não é para ficar gastando para ir ver a Copa do Mundo lá no Japão. Tem gente que vendeu até a casa para ir ver essa Copa. Tem pessoas que sabem que o dinheiro é para aproveitar com a família, é para ir num lugar bom, é comer uma pizza no fim de semana, é viajar para um país que nunca foi, se tiver condição com as pessoas que gostam, usufruir com essas pessoas. Tem pessoas que sabem disso, mas tem pessoas que não sabem e acabam sendo fúteis. Tem pessoas que têm a condição de viajar o mundo todo, mas morrem no mesmo lugar em que nasceu, porque não consegue, porque é refém do seu lucro. Oi, cegueira. Tem gente que quer ser o que não é e acaba entrando no buraco. Também, né? Também, é isso mesmo. Tem isso também. Tem pessoas que também que não têm condição e querem viver num padrão que não consegue, né? O nome disso aí é galinha que acompanha pato. Cara, esse livro de Eclesiastes é um livro cheio de coisas. Eu vou fazer um corte nessa live. Não, na verdade não vou fazer um corte não. Vou colocar no YouTube a parte um e a parte 2 de Eclesiastes. Agora eu não lembro mais em que capítulo eu estava. Eu me perdi aqui. Então vou dar uma pulada aqui, né? Se alguém souber em que capítulo eu tava, pessoal. Seis. Ah, valeu. Capítulo 7. Vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha só, pessoal, presta atenção no contexto dessa palavra. Como assim o dia da morte do que o dia do nascimento? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Quando Salomão fala que melhor é o dia da morte, Salomão está dizendo o seguinte, brother, presta atenção nisso, com calma mesmo. Seu amigo vai te chamar para festa, para curtir, para usar substâncias ilícitas, para fazer coisas que não agradam. E isso não é bom. Porque a alegria transforma o coração do homem e faz o homem se esquecer das coisas. O homem, quando está numa festa, ele nem sequer lembra de que vai morrer. Os jovens vivem como se fossem imortais. Não é verdade? As pessoas só têm consciência de que são mortais quando passam por uma situação de dificuldade. Quando escapam de algum atentado, ou quando fogem de um tiroteio, ou quando passam por uma doença e sobrevivem. E aí elas tomam consciência. Mas eu digo para vocês, tudo que é vivo vai morrer um dia. E quando Salomão fala que é melhor ir na casa do luto, Salomão está falando, não importa que tipo de pessoa você é,
Quem é que não vai refletir sobre a sua própria existência em um velório? Quem é que não vai parar para pensar na sua própria vida em um velório? Quem é que não vai parar para observar, cara, um dia eu vou morrer também? Tá entendendo? Então o melhor é a casa do luto, sempre foi e sempre será. Antigamente eu tinha um hábito de ficar visitando velórios. Isso faz a pessoa se tornar um pouco mais sábio. Isso faz a pessoa ter um pouco mais de consciência com relação à sua própria existência. A palavra de Deus fala que Jó sacrificava animais para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos, porque na felicidade do vinho eles proferiam palavras que iam contra a criação. Quantas e quantas pessoas não blasfemam em festas com o coração cheio de álcool, com a alegria da cachaça, porque quando as pessoas estão bêbadas, elas não medem suas palavras, né? Eu lembro de uma vez que eu estava embriagado, eu falei algo que foi tão terrível que nesse dia eu sofri um acidente de moto e quase morro. Entendeu? Então, assim, a casa do luto não te permite falar essas loucuras. E aí, Jairinha, a casa do luto não te permite ser um lunático com relação à criação. Você reflete sobre a sua própria existência, o seu lugar no mundo. Você sabe que vai morrer um dia. E até a pessoa ruim, ela fica pensando nos seus erros. Até a pessoa má pensa na sua maldade. É uma oportunidade de conserto. Tá entendendo? É uma oportunidade de refletir os seus próprios caminhos que você tem traçado, que você tem feito da sua vida. Porque todo aquele que acredita em Cristo acredita que tem uma vida após a morte, sendo ele bom ou mal. Mas todo aquele que vive uma vida só em festa, ele não tem consciência que vai morrer. E por não ter consciência que vai morrer um dia, eles não se prendem à necessidade de mudança. Porque de maneira alguma alguém vai querer mudar achando que é imortal. Porque os jovens vivem como se nunca fossem morrer. Essa é a verdade. Sempre uma festa, sempre uma loucura, sempre uma curtição, sempre as pessoas se esquecem da sua própria mortalidade. Começam a consumir substâncias que vai estragar o seu pulmão ou que vai prejudicar qualquer órgão do seu corpo, mas elas não estão nem aí porque elas também não passaram por esse tipo de enfermidade. E aí quando elas vê as pessoas passando por esse tipo de problema, tem muitos que ainda sorrem. Ficam pensando, nossa, a pessoa não fez nada na vida, não fumou, não bebeu nada, entendeu? Então até a desgraça das pessoas se torna uma felicidade na boca de algumas pessoas que não querem mudar. Mas quando as pessoas estão numa situação de velório, quando um jovem, por exemplo, vê um amigo seu que morreu numa festa, ou consequência de alguma escolha ruim, ou consequência de qualquer coisa, ou mesmo uma doença, ou mesmo qualquer... ele pensa que poderia ter sido com ele. Sacou? Ainda mais quando a morte é bem próxima, quando a morte é com alguém que nós conhecemos, ainda mais quando a morte é com alguém jovem também. E aí esse conceito de mortalidade, esse conceito de nunca que eu vou passar por esses problemas, ele cai por terra. É uma ilusão. E as pessoas percebem que poderia ter sido elas. E elas começam a refletir um pouco mais. Então, muito melhor é a casa do luto do que a casa da alegria. É isso que Salomão está falando para nós. É isso que Salomão está ministrando aos nossos corações. Foi isso que ele observou. Porque quando você está numa festa, numa farra com seus brothers, você não vai pensar em Deus, brother. Entendeu? As pessoas têm tendência de pensar em Deus quando elas estão numa situação de desespero. O Edir Natan, eu era assim, agora eu sou da igreja, coisa boa. Quando você tá lá com seus amigos ao seu redor, naquela mesinha, bebendo aquelas cervejinhas, cara que só, porque tem festa aí que o balde é super caro, que tá aquelas novinhas dançando ao seu redor, como diz as músicas de funk, que tá toda aquela atenção voltada pra você como se você fosse o dono do mundo, você não vai pensar em Deus, brother. Mesmo que durante a festa alguém coloque lá um hino, porque tem muitas festas aí que põem um hino, né? Tem muitas festas que põem um hinozinho pra pessoa ouvir. Mesmo assim, brother, o lugar não é propício pra essas coisas. Da mesma maneira como um carnaval não é pra fazer uma encenação da morte de Cristo, uma festa mundana não é um lugar pra se colocar um hino pra tocar, porque as pessoas que estão lá não estão pra fazer a vontade de Deus. Eu só estou pra me divertir. É o discurso, né?
Mas assim, tem muita questão do lugar, das coisas que são vendidas, do que é pregado. E à noite, meu amigo, à noite é para as trevas andarem. 3 da manhã, 4 da manhã, imagina você vindo da sua casa. Toda espécie de gente pela rua, tá entendendo? Os portais espirituais tudo aberto, né? Embora um pouco aqui para a questão da Umbanda, os Exus andando pelas esquinas, tentando possuir alguém para fazer maldade com alguém. Entendeu? E tá lá a pessoa, vindo de madrugada, da rua. Depois de ter passado a madrugada toda ouvindo música e curtindo e sem ter consciência até que era mortal. Mas na hora que tá vindo, de noite, se não tiver ninguém para levar para casa, fica pensando, ó, cara, e se alguma coisa acontecer comigo? Aí as pessoas começam a prestar atenção, né? Aí começam a lembrar de acontecimentos, de pessoas que morreram na madrugada. E aí a casa do luto começa a fazer sentido. E aí vem as promessas. Senhor, se eu conseguir me livrar dessa situação, eu nunca mais vou fazer na minha vida. E aí peca de novo. Porque a palavra de Deus fala pra gente não fazer juramento. Porque melhor é não fazer do que fazer e não cumprir. Então reflita bem, né? Reflita bem. Porque às vezes você tá num lugar que você não lembra de Deus. E tá voltando daquele lugar de madrugada, começa a fazer promessas pra Deus que você não vai cumprir. Então peca 2 vezes, né? Temos que ter cuidado com essas coisas. Quantas e quantas pessoas não passaram por situações de dificuldade, lembraram da casa do luto, choraram e disseram, Senhor, nunca mais vou fazer. E fez de novo. Eu juro, Senhor, que se tu me livrar disso aqui, eu nunca mais volto a vir para esse lugar. E voltou de novo. Então é necessário visitar mais a casa do luto. É necessário ter mais consciência que um dia vai morrer, que a morte está aí presente para todos. Pessoal, com licença, já eu volto. Fazer o que, Graciela? O quê? Eu quero. Eu vou colocar essa live no YouTube depois, viu, pessoal? Pessoal, quando a live acabar, se vocês puderem, cliquem no link do meu perfil do TikTok. Ele leva para um vídeo meu falando sobre o dízimo, né? E assim, me sigam lá no YouTube, pessoal. Me dê uma força, eu preciso de 4.000 horas lá. O YouTube gera uma renda. O TikTok, infelizmente, não gera renda. A não ser o presente que vocês mandam. Enfim, é complicado. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Isso aqui é uma coisa também muito interessante, né? Vocês já perceberam que às vezes quando nós estamos tristes, parece que o nosso coração está mais quebrantado e a gente está mais sujeito a mudanças? Vocês já perceberam que quando a gente está triste, a gente fica mais apto e mais vulnerável ao bem, né? Fica mais suscetível a fazer escolhas certas, fica mais suscetíveis à mudança, não é verdade? E é isso que Salomão está falando. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. E tem muitas coisas que a gente observa sobre os tolos. Como ele fala dos tolos. Os tolos são as pessoas que não medem as suas ações ou a consequência delas. E ele fala, o coração dos tolos está na casa da alegria. E essa comparação também nós pode levar para a festa, para a curtição.
Às vezes você sabe que o lugar é perigoso, mas você vai porque você quer se divertir. Entendeu? Porque você não quer ficar triste ou chateado. Mas o sábio, ele reflete. Se for necessário ficar triste, ele fica triste, mais seguro. Às vezes a pessoa sábia, ela evita ir para um lugar que ela tem certeza que vai se divertir porque o lugar é mal falado. Porque tem tendência a acontecer coisas ruins. Porque tiroteios já sucederam nesse lugar. Porque pessoas já foram mortas. Porque isso ou aquilo já aconteceu. E o cara prefere ficar em casa. Mesmo na suposta tristeza, mas o sábio, ele mede suas ações. Ele não faz tudo assim, é porque é agradável, é legal. E às vezes ainda fica o pai e a mãe, meu filho não vai porque eu ouvi falar que esse lugar é perigoso. É que nada, tu não sabe de nada, eu quero é me divertir, né? O coração do tolo está na casa da alegria, ficam procurando alegria constantemente. Alegrias passageiras que não suprem nada. E eles não medem lugares para encontrar essa alegria. Pode ser em qualquer lugar, né? Vai ter uma festa no porão da casa de um cara. Quem é o cara? Eu não sei, mas a festa vai ser massa. Bora lá, nós vamos ficar alegre. Entendeu? Cuidado, pessoal. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Isso aqui é muito interessante, porque o próprio filho de Salomão, ele preferiu ouvir o conselho dos seus amigos que eram tolos, e por causa disso ele perdeu o reino de Israel. Deus teve misericórdia e colocou ele sobre Judá, mas Israel toda não quis mais ele. Então assim, quando você ouve o conselho de alguém tolo, você pode perder muita coisa. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do tolo. Tem muitos filhos aí preferindo ouvir os amigos do que os pais. Não é verdade? Tem muita gente aí que só quer ouvir o que agrada. E às vezes o que agrada não é bom para os nossos ouvidos. Às vezes nós temos que ouvir algo que desagrada, porque a verdade tem que incomodar. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Não precisa nem explicar essa passagem, né? João Batista, ele recebe alguns soldados na presença dele. E os soldados falam assim, João, o que nós temos que fazer para herdar o reino de Deus? E João fala, contente-se com os vossos salários. Então tem muita pessoa boa aí que se corrompe. Tem muita gente sábia aí que fica doida, que fica louco, que se torna uma pessoa não sábia por causa da corrupção. Tudo é pro crescimento. Edmar Forever. Isso, né, Edmar? Também, depende, né? Tudo é pro crescimento se você perceber evolução e se você mudar. Só é para crescimento de quem mudou e de quem evoluiu. Imagina só, todas as coisas erradas que você fez te levou até esse momento. E digamos que você é um cara bondoso aqui. Você aprendeu com as lições da vida. Então o que Salomão está falando aqui também é um conselho para as pessoas que estão perdidas. Ou para as pessoas que estão se seduzindo com coisas fúteis. Se a gente observar isso aqui e mudar, então a gente aprendeu. Serviu também para o nosso crescimento. Mas tem muitas pessoas que não aprendem e que não evoluem e continuam no mesmo lugar. E tem pessoas que não têm a oportunidade de mudança e acabam se precipitando. Quantos e quantos jovens não morreram por causa de más escolhas, de más amizades ou de lugares errados, né? Tantas pessoas boas que se precipitaram na perdição porque estavam no lugar que não agradava. Porque o lugar já tinha fama de... Entendeu? Infelizmente isso. Então nem todos têm a oportunidade de estar aqui na live, igual você está, falando tudo é para evolução, né? Porque nem todos conseguiram chegar até esse momento. Algumas pessoas pararam no meio do processo, infelizmente. E tinha pessoas que talvez eram melhor do que eu e melhor do que você. Mas já sumiram do mundo, já se apagaram, já morreram jovens, porque não tiveram oportunidade, porque estavam no lugar errado, na hora errada. Sacou?
E Salomão está falando isso para que as pessoas não precisem passar por esse processo. Ah, eu vou passar por todas as coisas ruins para depois me tornar bem. Salomão já está dando um conselho. E por muitas vezes o próprio Salomão é o errado da história, para que a gente veja o destino que ele está tomando. Para que a gente ouça ele falando, ó, não tem sentido isso. Não se apega a essas coisas. Entendeu? Então, assim, bem-aventurado aqueles que tiveram a oportunidade de passar por essas coisas. Estão melhor hoje. Mas nem todos, infelizmente, passaram por isso. E hoje em dia se encontram nessa posição. Obrigado, Angélica. Pessoal, quem puder mandar presente na live aí também, mandem. Viu? Ajuda muito esses presentes. Sem contar que alavanca a live. Né? Mas pessoas podem ver a live também. Melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca diga, olha só essa passagem, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria essa pergunta seria feita. Olha o que Salomão fala aqui, ó. No versículo 10 do capítulo 7 de Eclesiastes. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria essa pergunta seria feita. O contexto dessa passagem não é dito aqui. Mas a gente pode trazer para o nosso próprio contexto. Tem muitas pessoas que ficam, ah, hoje eu sou infeliz. Antigamente era tudo bom. E aí essas pessoas se tornam pessoas reclamonas, resmungonas. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Imagina só, né? Imagina só, uma pessoa que fica sempre reclamando, que nunca é o suficiente, que ela sempre quer mais. Essa pessoa é comparada com os israelitas que saem da terra do Egito, que ficavam assim, ai, quem dera se nós estivéssemos no Egito. Porque no Egito era bom demais. No Egito era legal, nós comia tudo que nós queríamos, iguarias, né? A gente tinha pimenta, a gente tinha alho, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. E os açoites? E a ataca, e a humilhação? E as traições, né? Porque as mulheres hebreias também tinham amantes egípcios. Porque os maridos ficavam o tempo todo trabalhando igual escravo e não tinham muito tempo para suas esposas. E os filhos, que tinham que ser atirados no rio Nilo para não morrer. Como o próprio Moisés, que foi escondido, né, em um cestinho calafetado com betume. E as crianças que foram mortas pelo rei do Egito que não conheceu José. Então, cuidado, antes de você ficar proferindo essas coisas. Por que os dias passados foram melhor do que esse? Observem os dias passados. Ah, irmão, mas eu só vivia cheio de grana, eu tinha tudo. E você conseguiu o que com isso? Qual foi o império que você levantou? Entendeu? Porque tem pessoas que de fato ganham muito dinheiro, mas não tem nada. Às vezes tudo vai numa festa e no outro dia a pessoa não tem nem pro pão. Entendeu? Então essa comparação dos dias passados, as pessoas têm a tendência de lembrar somente das coisas boas e as coisas ruins. Né? É que antigamente era isso, isso, isso. Hoje você tá tranquilo. Antigamente você não tinha nada. Ah, mas eu sempre andava com dinheiro no bolso, dinheiro que não servia pra nada, porque você torrava tudo, né? Em festa, em bares, nisso, naquilo. Sem contar com o tipo de ser humano que você era. Sacou? Então nunca diga no seu coração por que os dias passados foram melhor do que esse. Porque quem vive de passado não consegue observar o futuro. Entendeu? O passado é o passado. Você pode lembrar do passado, sim, dizer assim, nossa, aquela viagem foi legal e tudo mais, mas nunca querendo que o passado volte. Ainda mais se você era uma antiga criatura, diferente dessa criatura que você é hoje. Porque é o mesmo que estar com Deus, seguindo para a nova terra e lembrando do Egito. É o novo homem querendo se encontrar com o velho que se passou. Sacou? E às vezes o passado nem era tão legal assim, pessoal.
O passado tinha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, talvez era até pior. Mas a gente tem o intuito de só lembrar as coisas boas. Nunca traz as coisas ruins. Porque se o povo do Egito estava querendo as iguarias, né? Se o povo de Israel estava querendo as iguarias do Egito, para trazer o Egito para a vida deles, eles tinham que trazer também os açoites, a humilhação, e ele tinha que trazer também as perseguições aos seus filhos. Sacou? Porque não tem como trazer o passado só o bom, não. Tem que trazer tudo. Porque você não viveu só a parte boa. No passado você viveu tudo. Ah, mas é que antigamente eu era rico. A sua riqueza foi conseguida como? De que maneira? Ah, antigamente eu tinha tudo, mas às vezes precisava vender o próprio corpo para conseguir essas coisas. Tá entendendo? Você se torna uma nova pessoa, melhor, evolui, até em pensamento, e fica querendo trazer tudo aquilo que se foi, por causa de uma dificuldade do momento. A dificuldade de agora não é para ser resolvida com o que passou, porque o que passou não volta. A dificuldade é para ser resolvida com o que está por vir. Você vai trabalhar na solução dos seus problemas e não ficar trazendo soluções passadas, porque as soluções passadas não servem para o presente. Entendeu? Então nunca diga que os dias passados foram melhores que esse. Bote uma foto no Facebook, no TikTok, em qualquer lugar. Aquele TBTzão bacana, se você quiser. Ok. Mas nunca fique murmurando com relação ao passado. Porque a pior coisa que tem é murmuração. Porque às vezes você fica, ah, mas antigamente eu tinha tudo, eu era isso, eu era aquilo, né? E você fica achando que não tem nada. Você não foca nas coisas que você já conseguiu. Às vezes esse tudo era só uma graninha para gastar numa festa. Às vezes não tinha uma televisão em casa. Às vezes não tinha um ventilador para dormir de noite. Às vezes não tinha um companheiro bom ou uma companheira boa, né? Às vezes até os companheiros e as companheiras que apareciam eram companheiros passageiros de fé, de farra, de curtição. Às vezes os amigos agora, que se você estiver caindo, eles estão lá para te levantar mesmo, não eram os amigos do passado, que só estavam contigo no momento de regalia, no momento de ostentação. Às vezes tudo que você tem hoje te transformou numa pessoa melhor e as pessoas que estão com você também querem te ajudar sempre a resolver seus problemas. E você no passado só tinha pessoas que estavam coladas com você no momento que você tinha algo. Sacou? E você fica insistindo em lembrar o passado. Isso aí, né? Igual o Edmar tá falando, o Edmar Forever. Parem de ficar olhando pro passado. O passado é o diabo que sempre vos persegue. Não te apresses no teu coração a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhor do que este, porque nunca com sabedoria seria dito. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, felicita-te no bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Então essa passagem aqui, o que Salomão quer dizer, né? Não seja demasiadamente justo, porque tu destruiria a ti mesmo. E nem seja demasiadamente ímpio. Salomão está falando sobre ingenuidade aqui. É dessa maneira que eu vejo. Tá entendendo? Eu estou lendo o capítulo 7, versículo 18. Salomão está falando da ingenuidade. Pessoal, se alguém te rouba,
uma vez, você perdoa. Mas se essa pessoa continuar te roubando 3 vezes, 4 vezes, você vai continuar colocando essa pessoa dentro da sua casa? Não. Porque senão você vai se destruir a si mesmo. Entendeu? Se uma pessoa te pede comida dizendo que é pra comer e ela vai lá e troca por drogas e você não sabe, você dá uma vez. Mas se você descobre que essa pessoa tá fazendo isso, você vai continuar dando comida para aquela pessoa, comprando um saco de arroz que poderia ser para o alimento da sua casa, para aquela pessoa ir trocar por um baguinho, por alguma coisa? Não, de maneira alguma. Entendeu? Então a sabedoria, ela serve para todas as coisas. Mas, o livro é Eclesiastes. Mas a justiça, pessoal, ser justo, ser bom, não serve para tudo. Até o homem bom tem que ter um pouco de malícia. Sacou? Você não pode olhar para todas as pessoas como se todas as pessoas no mundo fossem santas. Porque isso é ingenuidade. Você não pode permitir que a sua bondade esteja acima da sua lógica. Tá entendendo? Porque tem muitas pessoas que não são ajudadas porque outras pessoas fingem precisar de ajuda. Sacou? E às vezes tem pessoas que são boas demais e colocam qualquer pessoa dentro da sua casa. E de noite uma pessoa dessa pode até mesmo tentar te matar. Entendeu? Tava dando um conselho para um irmão um tempo desse. Falei, olha, para sua casa você não leva. Tá precisando de ajuda, dê. Tá precisando de comida, dê. Mas para sua casa não leve. Ah, mas como assim, irmão? Você não conhece a pessoa. Tá entendendo? Então, assim, a bondade também tem um limite. E é isso que Salomão tá falando. Você não pode ser bom demais. E você também não pode ser ímpio demais, porque a impiedade demais também, ela faz com que a pessoa se precipite. Tem muitas pessoas ruins que vivem muito tempo porque não se entregaram à loucura da maldade. Tem pessoas que aprontam, mas de vez em quando vai na igreja. De vez em quando fala, Deus me protege. Entendeu? Isso vai fazer a pessoa ser salva? Não. Provavelmente não. Mas vai prolongar o tempo de vida da pessoa no mundo. Uma pessoa ruim demais, logo, logo se livram dela. Né? As pessoas perdem a paciência com pessoa ruim demais. Mas uma pessoa que é ruim, mas não chegou no extremo, ela ainda passa por aí, dá uma volta. As pessoas ainda falam, aquele cara ali, um dia ele vai mudar. Deus tem um plano na vida dele. Mas a pessoa, quando é extrema em maldade, as pessoas desejam que elas morram. Tá entendendo? Então esse conselho que Salomão tá dando é o seguinte: você é bom, mas não seja tão bom assim. Seja um pouco lúcido. Não seja ingênuo. Entendeu? Não, 50-50 também não, né? O Elton Edits, aí você entendeu errado. Também aqui não chega no conceito de equilíbrio, não. O equilíbrio, pessoal, esse negócio de bem e mal, esse sistema não é de Deus. Esse sistema é de Satanás, tá bom? Então, assim, o que a gente tá falando é o seguinte: a pessoa boa, ela não pode ser ingênua. E a pessoa ruim tem que ter consciência de não ser extremista em maldade. Uma pessoa ruim não vai ser salva porque é ruim. Mas provavelmente ela vai viver um tempo muito longo ainda na Terra, tendo a oportunidade de ser boa. Agora, uma pessoa em extrema maldade, ela se precipita. E logo as pessoas se livram dela, porque ninguém gosta de gente ruim demais. Ninguém gosta de pessoa ruim, mas pessoa ruim demais também, pior ainda. Logo, logo ela acha o fim. Agora, uma pessoa boa não pode ser ingênua, porque ingenuidade não tem nada a ver com bondade. Porque tem muitas pessoas que vão se aproveitar da sua bondade e te tirar tudo que você tem. Sacou? Imagina só, a pessoa levando para o extremo a passagem que Jesus fala: perdoa até 70 vezes 7. E aí alguém te rouba o celular. Ah, eu te perdoo. Aí aquela pessoa, aquele ali é um cristão ali, bestão, velho. Aí ela vai entrar na tua casa, rouba a tua televisão. Ah, eu te perdoo. Entendeu? Não é assim que funciona, pessoal. Entendeu? Ai, se afasta das pessoas que te fazem mal. Se afasta das pessoas que estão te usando. Se afasta das pessoas que estão se aproveitando da tua bondade. Porque a bondade da gente tem que ser direcionada a quem precisa. E não a quem fica nos usando. E não a quem fica no... Entendeu? Sacou? Ai, como assim, irmão? Não tenho que ser bom demais? Isso que eu estou lhe falando. Você não tem que ser bom demais. Analise. Ah, eu dei uma cesta básica para aquele cara, ele vendeu e trocou por droga. Aí ele tá me pedindo, eu vou dar de novo. Não dê. Simples. Porque tem muita gente precisando de uma cesta básica de verdade, enquanto você tá perdendo o seu tempo, né? Fazendo um bem para uma pessoa que só tá te usando. E é disso aqui que Salomão tá falando.
Se eu tivesse no mundão, a palavra que eu ia usar era o seguinte: não sejam burros. Sacou? Isso acontece também no meio gospel. Tem muitas pessoas aí que ficam fazendo música pro mundo e não estão mais fazendo sucesso. Do dia pra noite viram cristãos, fazem hino com a mesma batida, com a mesma pegada e começam a vender pro público cristão. E as pessoas começam a comprar porque tá com a palavra gospel lá. Entendeu? Então assim, não sejam ingênuos, pessoal. Porque o público cristão é visto como um dos públicos mais ingênuos do mundo. Sacou? Então, assim, a pessoa tem que ter um pouco de astúcia, tem que ter um pouco de malícia, tem que enxergar a maldade nas pessoas. Sacou? Não tem essa de, eu vou entrar na igreja e na igreja só tem santo, não. Eu vou deixar o irmão lá na minha casa tomando conta da minha mulher enquanto eu vou viajar. Não, pô, isso é loucura. Sacou? Tem que ver maldade. Tem que ver malícia. Entendeu? Eu vou dar os meus 5 mil pro pastor que tá me pedindo ali, porque ele é santo, ele vai me devolver. Calma, cuidado. Entendeu? Eu vou vender minha casa para ajudar não sei quem ali. Calma. Tem que ter um pouquinho de malícia. Vocês não podem ser ingênuos. Porque a ingenuidade também leva à destruição, à loucura, à morte. Entendeu? Então, assim, analisem bem a situação, né? Ajudem, né? Mas analisem a situação também. Ajudei aquele cara ali, ele falou que a grana que eu dei pra ele era pra ele comprar comida, e eu tô vendo ele com 1 litrão de cachaça ali. Já não ajudo mais. Pronto. Mas pelo amor de Deus. Não, pessoal. Calma. Entendeu? Vocês tenham entendido o que Salomão tenta dizer aqui. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. É a primeira vez que eu concordo inteiramente com Salomão. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Eu fui convertido com 5 anos de idade, irmão. Hoje eu tenho 45, nunca pequei contra Deus. Mentira. Mentira, entendeu? Então, assim, mais importante do que todas essas coisas é a sabedoria. Porque a sabedoria sempre vai te abrir os olhos para a verdadeira clareza. Salomão é um homem que está se trancando em coisas que não agradam a Deus. Mas a sabedoria vai reter ele de todas essas coisas. Então, assim, pessoal, vocês podem perder tudo, mas nunca percam a sabedoria de vocês. Tá no meio de uma balada, de uma festa, tenham consciência de que aquilo é errado. Isso aqui é errado, né? Tá praticando um furto, isso aqui é errado. Entendeu? Tá fazendo algo que desagrada. Isso é sabedoria. Porque se você continuar com esse mantra, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, provavelmente você vai conseguir se livrar desses erros. E você vai voltar de novo a praticar o que é bem. E Salomão acaba de afirmar uma coisa. Na verdade, não há homem no mundo que seja sábio, santo, quer dizer, e nunca pegue. Então, assim, acima de tudo, retenha sua sabedoria. Tampouco apliquei o teu coração. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o seu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoou outras pessoas. Olha só, esse versículo aqui, 21, do capítulo 7, ele fala assim, não coloca o teu coração em tudo que tu escuta, não. Tá entendendo? Então, assim, eu faço live quase todos os dias. Nossa, quantos comentários eu não recebo aqui. Ô, linda, obrigado. Quantas ofensas. Ô, linda, muito obrigado mesmo. Quantas ofensas eu não recebo aqui na live. Vocês acham que eu ligo, pessoal? Se eu discuto com a pessoa e silencio ela, bloqueia, é porque as pessoas da live também ficam perdendo tempo com a pessoa. Entendeu? Mas Salomão tá falando, não te apliques o teu coração para tudo que tu escuta, não. Em outras palavras, ele tá falando, ignora algumas coisas. Porque tem coisas que não são benéficas. Tem coisas que não estão aí para te ajudar, ignora.
Porque senão você vai ouvir o seu servo te amaldiçoar ou o teu funcionário. Imagina só um patrão ouvir o funcionário amaldiçoando ele, sabendo que não pode nem demitir o cara sem dar todos os direitos, ou às vezes o cara é necessário na empresa. Não leva pro coração, não. Imagina um pai ouvindo seu filho lhe amaldiçoando, não leva pro coração. Imagina um filho ouvindo seu pai amaldiçoando, não leva pro seu coração. Sabe por quê? Porque Salomão continua dizendo, quantas vezes tu também não amaldiçoou outras pessoas? Quantas vezes tu também não falou alguma coisa ruim para as pessoas? Quantas vezes você não prejudicou alguém com palavras? Quantas vezes você não derrubou alguém com um discurso? Então não leva para o coração tudo que você escuta não, porque você vai escutar as pessoas te falar muitas coisas. Ou você vai ouvir fuxico de outras pessoas, de pessoas que falaram de você. Não leva para o seu coração. Ah, mas ela... Pera aí, você também já foi assim. Ou você já fez isso uma vez ou outra. Entendeu? E outra coisa, levar para o coração vai te atrasar. Vai te causar mal. Muitas das vezes você vai parar numa palavra e você vai desistir. Quantas e quantas pessoas não estão insistindo em um concurso, em alguma coisa, e alguém chega e fala, não vai dar certo, e a pessoa desiste. Entendeu? Então é importante ouvir os conselhos de Salomão. Nem tudo que a gente escuta, a gente tem que guardar no nosso íntimo, no nosso coração. Eu vivo isso constantemente. Sério, linda? Pois é, tá vendo? Ignora algumas coisas. Eu também vivo muito isso. Nossa, eu já fui tão humilhado e levei pro coração, passei mal. Pois é, não leve mais não. Eu falo uma coisa pra vocês, quando eu era moleque, eu tinha um apelido que eu não gostava. E quanto mais eu dava atenção ao apelido, mais o apelido pegava. Teve um tempo que eu decidi começar a ignorar esse apelido. Minha mãe falava, ignora que eles vão parar de te chamar assim. E com o tempo, as pessoas que me apelidavam e eu não dava atenção, elas ficavam ofendidas. Elas que se sentiam ofendidas. Porque é como se elas estivessem falando com nada, com a cadeira, com ninguém. Entendeu? E essas pessoas começaram a se sentir tão constrangidas que elas pararam de me apelidar. Sacou? Então isso também serve para a vida da gente. Se as pessoas falam de você, mesmo na sua frente, e você não dá atenção, as pessoas começam a ver que os esforços dela para te derrubar é em vão. E com o tempo elas param de te ofender. Elas param de querer te prejudicar. Elas param de querer te falar as coisas. Porque não tá dando em nada. Entendeu? Não tá dando em nada. Não tá levando a lugar nenhum. Eu tô tentando falar aqui de Eclesiastes, a mulher tá focada na foto do meu TikTok. Oh, meu Deus do céu. Se você viu maldade nessa foto, irmão, o problema é seu. Mas enfim, vamos continuar. A senhora tá perdendo uma oportunidade muito grande aqui, né? Eu não vou ficar focado num discurso. Eu não vou ficar respondendo sua pergunta. Que a senhora tá mandando na caixa de perguntas. Porque isso não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu tô falando de Eclesiastes. Não vou ficar debatendo foto de perfil. Por favor, não mandem carinha de choro na live. Versículo 23. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim.
Longe está o que foi profundíssimo, quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria, a razão e conhecer a loucura, da impiedade e a doidice dos desvários. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for boa diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Salomão está falando agora de um laço, né? Ele fala, eu achei uma coisa pior do que a morte. Em outra tradução fala, uma mulher cujas mãos é atadura e o coração é fel. E tem muitos homens encontrando isso. Essa coisa pior do que a morte. E essa palavra nunca foi tão verdadeira. Pessoal, aprenda uma coisa. Nunca largue a mulher da sua mocidade, que cresceu com você, que batalhou com você, que criou os seus filhos com você, por uma mulher que você conheceu agora. Nunca largue também o homem que você conheceu, que te ajudou a crescer, que conseguiu as coisas com você, por uma pessoa que está te seduzindo agora. Tá entendendo? Então assim, Salomão fala que encontrou uma coisa pior do que a morte. Uma mulher cujas mãos é atadura e o coração é fel. Existem pessoas que amam seus maridos e existem pessoas que amam seus amantes. Existem homens que amam suas esposas e existem homens que amam suas amantes. E eu vou te falar uma coisa. Nunca troque tudo que você tem por algo que você acha que quer. Porque tem muitos homens que abandonam toda a sua família por causa de uma aventura e se dão mal. E depois vivem uma vida infeliz. Obrigado, Lau. Vivem uma vida infeliz. São desamparados pelos filhos. São desamparados por todas as pessoas que estão ao seu redor. E tem muitos homens que acabam indo pra rua. Morar na rua. A maioria dos moradores de rua não é porque faliram ou por causa disso daquilo, não é porque foram abandonados pela sua família. E isso é porque eles encontraram uma coisa pior do que a morte. Tá entendendo? Tem muitas pessoas que deixam as pessoas que estão do seu lado por aventuras, achando que isso é legal, que isso é bom. E depois prefere a morte, porque encontrou algo pior do que a morte. Isso que Salomão está falando é uma coisa muito verdadeira. Uma coisa pior do que a morte. Uma ilusão. Seduzido pela paixão. O desejo do coração de alguém. Tem muitas pessoas que decidem se aventurar e se ferram. Entendeu? Isso se não morrer pela mão do marido, da mulher que você está pegando. Isso se não morrer pela mão da mulher, do marido que você está pegando. Então cuidado com essas atitudes. Tem coisas que parecem agradáveis, mas o final é a destruição. Tem coisas que parecem lindos, bonitos e atraentes, mas o final é a morte. Tem muita coisa pior do que a morte aí no mundo. Tem muitas coisas pior do que a morte no mundo. E isso aqui foi o que Salomão viu na época dele, né? Uma coisa pior do que a morte. Uma mulher cujas mãos são atadura e o coração é fel. Mas ele fala que aquele que for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Essa é a primeira passagem no livro de Eclesiastes que causa um bug na cabeça de todo ser humano. As perguntas que as pessoas sempre fazem, né? Deus fez o que antes de nós? E aí fica o debate científico, dinossauros, isso, aquilo, papapá. E aí tem alguns ateus que ficam querendo explicar que a Bíblia é mentirosa, porque antes do ser humano existir, existia isso, existia aquilo, existia papapá. Mas a Bíblia nunca negou isso. E essas perguntas nunca deixaram de ser feitas. Tá entendendo?
Nunca deixaram de ser feitas. E tá aqui a pergunta. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, ou fez o homem de maneira certa, mas ele buscou muitas invenções. Então aqui não é uma afirmação minha, mas de Salomão. Deus fez o homem perfeito. Mas quem garante que Deus não fez outras coisas antes? Então essas perguntas que as pessoas fazem todos os dias, ou essas afirmações para tentar tirar o foco da Bíblia, já foi feita na própria Bíblia. Se tem dinossauro que existiu antes de nós, se tiver existido, tá aqui, ó. E se tiver sido outra raça, tá aqui também. Entendeu? Sacou? Então, assim, Deus de fato fez um homem perfeito. Mas quem garante que ele não fez outras invenções? Pessoal, quem puder mandar presente na live também manda. Isso é um incentivo, né? A conta da internet tá para chegar. Capítulo 8. Obediência devida ao rei. A obediência devida ao rei. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei. Isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Esse capítulo 8 eu não vou ler, que é um capítulo de controle. Entendeu? Então, assim, eu não vou ler. A obediência devida ao rei. Quem é o rei? Salomão. Então, assim, há um proveito de estar esse capítulo na Bíblia, no livro de Salomão? Tá, tem um proveito. Salomão é o rei e ele quer obediência. Então, assim, com minhas próprias palavras eu falo. E quem quiser achar ruim, que ache. A obediência devida não tem que ser ao rei. Tem que ser a Deus. Tá? Então, se o rei te mandar fazer algo que não agrada a Deus, não faça. Né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar nossos líderes, a gente tem que respeitar todas as pessoas que estão superior a nós. Começa por respeitar os patrões nas empresas, começa por respeitar os pais. Mas se uma pessoa que você respeita quer que você faça algo que vá contra a vontade de Deus, não faça. Tá entendendo? Então, com o capítulo 8 de Eclesiastes eu não concordo, tá bom? E é dessa maneira que eu leio a Bíblia. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Mas eu não vou dizer que a Bíblia é mentirosa, porque eu sei que isso aqui é a opinião de um homem chamado Salomão. Está na Bíblia para deixar para nós um exemplo do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. Entendeu? Pessoal, vou desligar a live agora. Daqui a pouco eu volto. Eu volto às 11 horas. E aí eu continuo falando mais um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Eu vou desligar agora porque eu vou merendar aqui. E eu vou tomar um banho também. E depois eu volto. Tá ok? Pessoal, enquanto eu saio da live, eu gostaria de pedir para vocês que pudessem se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tô com 1943 inscritos lá. E o link do canal tá bem aqui na descrição do meu TikTok. Tá aqui, ó. Tá vendo aí o nome grandão, ó. Dízimo é ou não é obrigatório? Clique aqui e descubra. Então, assim, cliquem lá, vocês vão ver um vídeo sobre o dízimo. Mas não precisa se prender só nesse vídeo sobre o dízimo. Vocês também podem se inscrever no canal
para me ajudar. Bom? Tô deixando a live do YouTube rodar no PC. Obrigado, brother. Já vai me ajudar muito, né? Em horas. Então cliquem no link, se inscrevam no YouTube. Eu tirei o link da vaquinha da casa para colocar o link do YouTube. Tá bom? Então até mais tarde, 11 horas eu volto.